azul, temperatura acima dos 30 graus. Aí você vê a torcida mexicana, o México vai tentar se recuperar da partida de estreia, quando perdeu para a Itália. A torcida brasileira vem vestida de amarelo. O estádio tem capacidade para 64 mil pessoas. Ainda não está completamente lotado, muita gente ainda chegando, muita gente se encaminhando. Uma rotina que vem se repetindo na Copa das Confederações, tem que passar por toda uma questão de segurança, mas tudo com muita tranquilidade está sendo feito. A manifestação acontece, é exemplo do que vem acontecendo em todos os dias, nesses últimos dias, em todas as principais cidades do Brasil, mas ela foi detida, ela é pacífica, ela é ordeira, ela foi detida a 3 quilômetros, um perímetro de 3 quilômetros do estádio, assim como determina a FIFA, que quer o estádio isolado por 3 quilômetros. As pessoas tiveram uma certa dificuldade de tráfego, pegaram caminhos alternativos, nós também fizemos a mesma coisa, mas depois tem absoluta tranquilidade para chegar até o estádio. Então o estádio já está quase todo ele lotado. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos rodar aquela nossa chamada, aquela nossa convocação para você, para já entrar no clima da nossa seleção. Vamos ver. Muito bem, essa é a seleção brasileira, o belíssimo trabalho do Departamento de Arte do Esporte da Globo, trazendo para você. Aí você vê, é o pai do Hulk. Ah, amigo, tá pensando o quê? Vem prestigiar o filho, trazendo força, trazendo a força ali. A senhora mãe do Davi Luiz, olha lá. É o bonde do Davi Luiz, te amamos. O recado da mãe do Davi Luiz para ele, o carinho de familiares dos jogadores, a torcida vai ocupando o espaço, e nós vamos fazer o seguinte, vamos dar o primeiro pulo lá dentro de campo, conversar com meu velho parceiro Tino Marcos, que sempre traz para você em todo o Brasil todas as notícias da seleção brasileira. Boa tarde, Tino. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. O técnico Felipão acabou sendo surpreendido pela escalação que ele viu do México aqui, algumas alterações em relação ao que ele previa. Segundo o Felipão, o México saiu de um esquema muito ousado, de um 4-2-4 para um 4-4-2 mais tradicional, um time mais cuidadoso, que deve esperar a seleção brasileira. Essa é a previsão do técnico da seleção, que quer o Luiz Gustavo jogando mesmo assim bastante fixo ali na frente da zaga. Mas o Brasil, nas demais posições, deve buscar a iniciativa e realmente tomar o domínio do jogo para garantir esse resultado aqui, Galvão. Os jogadores estão no campo, terminando neste momento o aquecimento. Aquecimento que não pode ser nem muito forte, né, Tino? Porque o calor é muito forte. Se bem que o estádio, aliás, vamos destacar um pouco o estádio Arena Castelão, porque foi o primeiro a ficar pronto, foi o primeiro a ser reinaugurado, aqueles que sofreram modificações, reformas que mudaram inteiramente o estádio. Então, realmente parabéns para o povo do Ceará, foi o primeiro a ficar pronto, é de primeiríssimo mundo, ele tem inclusive um isolamento para esse calor que é muito forte, já está praticamente lotado a essa altura. Vamos dar um pulinho do lado de fora, vamos ver com a Fernanda Gentil. Eu falava que dentro desse perímetro de 3 quilômetros, o torcedor tinha muita tranquilidade para poder se encaminhar para o seu local aqui no estádio. Vamos lá fora do estádio então, com a repórter Fernanda Gentil. Boa tarde, Fernanda. Muito boa tarde, Galvão, boa tarde a todos. Olha, o movimento por aqui já foi bem maior, viu? Agora a gente ainda vê alguns torcedores chegando, aquela animação, né, de sempre, quando a gente liga a câmera.
os torcedores, lógicos, brasileiros, muito embalados por aquela estreia do Brasil 3-0 em cima do Japão. Vimos também algum número bom de mexicanos chegando por aqui. Claro que os brasileiros vieram em maior quantidade. Ponto alto do dia foi a chegada do ônibus da seleção brasileira. Vários torcedores correram em direção ao ônibus para tirar foto, gritando bastante e vibrando também. Todo mundo nessa torcida por uma boa partida hoje aqui do Brasil contra o México. Expectativa de casa cheia, 64 mil ingressos foram vendidos. Galvão. Muito bem, Fernanda. Voltamos aqui para dentro do estádio, voltamos para a posição aqui, o estúdio de apresentação aqui da Globo, no alto do estádio. Lá embaixo os jogadores na fase final de aquecimento. E falando em seleção brasileira, normalmente, você sabe que depois de um determinado horário, a FIFA passa a gerar as imagens e faz aquela escalação no jeito deles. Mas a gente tem o nosso jeitinho nesse horário e a nossa possibilidade de mostrar a escalação da seleção brasileira para você, o seu time, a seleção do Brasil, que vem a campo daqui a pouco para enfrentar o México. Vamos ver, vamos lá. Aí, Júlio César, o goleiro. Toda uma montagem virtual para você. A linha dos 4 zagueiros, começando com o Daniel Alves pela direita. Você já vê por aí o Davi Luiz. A mamãe do Davi Luiz já mandou o recado para ele ali nas cadeiras. Thiago Silva, o capitão. Às vezes jogam invertidos. Thiago Silva pela direita, mas até mais o Thiago Silva pela direita, o Davi pela esquerda. E Marcelo, que é um ala, mais do que um lateral, que sobe muito. Esse conquistou a confiança do técnico Filipão dos companheiros, Luiz Gustavo na marcação. O Paulinho, que cada dia cresce mais, inclusive o prestígio internacional do Paulinho. Pode jogar em todas as posições de meio campo. O menino Oscar, que é o organizador, é o ponto de arte ali no meio campo. O trabalho do Hulk, sempre constante na marcação, no ataque pela direita. O Neymar jogando mais na faixa esquerda, muitas vezes cai também para o meio. É a grande estrela dele, se espera sempre um grande espetáculo. E o Fred, que é um goleador, mas que também vem se transformando num assistente, fazendo as assistências, os passes para gols importantes. Aí, portanto, a escalação da seleção brasileira. Já vou convocando aqui os nossos comentaristas, o nosso time de comentaristas. Walter Casagrande já vai chegando por aqui. Ronaldo Fenômeno, os dois já estão por aqui chegando. Olha, tudo pronto, estádio, faz calor. Mas tem tudo para fazer uma bela apresentação à seleção brasileira, Casagrande. Boa tarde. Tudo para fazer. Jogou muito bem contra o Japão. Tem tudo para repetir o desempenho e até melhorar, já que a segunda partida é mais tranquila. E pela formação do México, a gente já esperava uma equipe fechada, vai ter que ter paciência e muito toque de bola para quebrar esse bloqueio que o México está fazendo. Ronaldo, o México botou jogadores de verdadeiros zagueiros, um jogando como volante no meio, como se fosse o caso do Davi Luiz. Como se o Brasil tivesse colocado, digamos assim, o Davi Luiz como volante no lugar do Luiz Gustavo, do Paulinho, e tivesse colocado um outro zagueiro jogando à direita junto com o Daniel Alves para marcação por ali. Tivesse colocado mais um outro zagueiro de área, o Dante jogando por ali, por exemplo, pela direita. Vai se fechar, né? Logicamente, a seleção mexicana está acompanhando a evolução da seleção brasileira. Então, eles estão bem preocupados. A seleção pegou um ritmo muito bom de jogo, conseguindo as vitórias, e hoje vai ser um jogo importante para mostrar que esse nível melhorou e vai continuar assim. Qual é a importância de se repetir uma escalação inicial? Você trabalhou com o Filipão, com o Luiz Felipe Scolari na Copa de 2002, foi vencedor, foi campeão, foi o melhor jogador da Copa, mas eles insistiram em dar o troféu para o goleiro. Aí só de birra você fez 2 gols nele no final, o goleiro da Alemanha. Mas ele fez algumas mexidas no time durante a Copa, mas na maioria das vezes ele tenta trabalhar com os mesmos jogadores. É importante estarmos aí no 3º jogo, 4º jogo, nós estamos rodando os gols, mostrando a você os gols da vitória do Brasil em cima do Japão, o golaço do Neymar logo no comecinho do primeiro jogo. É importante isso, Ronaldo? É o que o treinador reclama o ano todo, né? O treinador que tem uma seleção para ter o comando reclama da falta de tempo para treinar a equipe. Em competição oficial ele tem mais tempo para treinar e mais tempo para jogar. Mantendo a mesma formação, a equipe vai pegando confiança, vai se conhecendo mais e vai jogando melhor. E aí ficam as opções para mudança, que é o que ele tem feito. Ele tem o Lucas para entrar, para dar uma jogada mais vertical pela direita. Ele tem o Hernanes, pode tirar um atacante, jogar no velho 4-4-2, o Hernanes funciona.
Ou seja, ele tem um time base, Casagrande, mas ele tem, digamos assim, plano B e C. Claro, ele tem o grupo está na mão dele. Ele tem uma equipe definida que está repetindo todos os jogos, que vem ganhando os últimos jogos, ganhou da França, ganhou do Japão, jogando muito bem, e tem as alternativas principais, né? Ele tem um plano B ali de 3, 4 jogadores que são as alternativas principais e bem fortes e confiantes também. E essa história de que o México nesse milênio, nesse novo milênio, tem mais vitórias. O Brasil tem mais vitórias que o México, mas nesse novo milênio são 4 vitórias mexicanas e 3 vitórias brasileiras. Isso passa na cabeça do jogador quando ele sai do vestiário e vai para campo, vocês dois? Passa. O jogador entra com a estatística na cabeça também. Mas a seleção brasileira tem que ser sempre superior. Nós temos muito mais bola do que eles e temos que impor isso dentro de campo. A estatística fica como somente estatística. Você pensava em estatística quando entrava em campo, Casagrande? Não, você tem aquela... Não é bem estatística, é um pouco de superstição, né? Você perde sempre de uma equipe, ou perdeu a maioria das vezes, ou ganhou a maioria das vezes, ou como nós, como atacante, eu e o Ronaldo, fazendo o gol sempre no mesmo goleiro, você entra mais confiante. Você bom jogar contra ele. É bom jogador, mesmo que seja um grande goleiro, mas o jogador entra com essa superstição na cabeça. Muito bem, vamos dar um pulinho nos estúdios da nossa central da Copa. Thiago Leifert, Alex Escobar e Caio e sua mesa de botões do terceiro milênio. Vamos lá, nos estúdios da central da Copa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Galvão. Boa tarde para todo mundo. O Caio vai usar a mesa de botão do terceiro milênio, Galvão, para explicar exatamente como o México se armou, a retranca que o México armou para hoje contra o Brasil. Diga lá, Caio Ribeiro. Você viu que eles estão perfilados pro hino, né? Estão esperando o hino nacional. Eu vou posicionar, Galvão, aqui a seleção do México como jogou contra a Itália. Se você reparar, ele joga com o Chicharito, que é esse homem de frente, com liberdade para chegar um pouco mais no gol, e todos os outros jogadores atrás da linha da bola. Numa retranca mesmo, deram praticamente 2 ataques contra a seleção italiana. Agora eu vou colocar a nossa defesa para posicionar aqui o que eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado hoje. O Daniel Alves é um jogador muito ofensivo e que trabalha muito mais nessa linha de ataque. Se ele se mandar, dá uma olhada no espaço que vai ficar nas costas dele. É justamente pelo lado esquerdo, direito da nossa defesa, que o México gosta de explorar. O Giovani dos Santos é um cara que cai bem por esse setor. E aí uma coisa que eu acho que é importante hoje, Thiagão, que haja esse balanço defensivo. O Thiago Silva venha fazer a cobertura do Daniel Alves e o Luiz Gustavo entre um pouquinho mais para que a gente fique bem protegido atrás. Então é isso aí, Galvão. Vamos ficar de olho na movimentação do Giovani dos Santos nas costas do Daniel, que é isso que a mesa mostra pra gente. Voltamos com você no estádio. Muito bem, depois eu quero saber aqui do Casagrande e do Ronaldo se eles concordam com o movimento dos bonequinhos ali. Tá certo por aí aquilo mesmo? Cuidado é esse mesmo? É por aí mesmo? Não, é aquilo mesmo, o cuidado é esse mesmo. A expectativa que o México tem é que tanto o Marcelo como o Daniel se movimentem e avancem e ocupar o espaço nas costas deles. E o Giovani é um jogador muito rápido, habilidoso, que usa bem esse espaço vazio. Assim eles ganharam a final olímpica em Londres no último ano, né, Ronaldo? Mas partindo do princípio que um lateral sobe, o outro tem que ficar, acho que tem que... Davi Luiz cobre o Thiago, Marcelo fecha para o lugar do Davi Luiz e assim já fica armado. Não precisando nem o Luiz Gustavo voltar, porque eles vão ter só 2 jogadores no ataque. Cada um tem a sua forma de ver a tática e o movimento dos bonecos. E nós vamos nos preparando aqui, o estádio já está lotado, ou praticamente lotado, poucos lugares sobrando, e nós vamos aí, então já, para aquilo que nós chamamos de o protocolo da FIFA, toda aquela sequência, a entrada dos jogadores, execução dos hinos nacionais, isso vai acontecer já. Aí nós temos o grupo A, olha só, Brasil e Itália tem 3 pontos, México e Japão não tem nada, mas o Brasil leva vantagem no saldo de gols, que é o primeiro critério, ganhou 3-0, tem 3 gols de saldo. A Itália ganhou de 2-1, tem 1 gol de saldo apenas, por isso o Brasil é o primeiro colocado, a Itália vem na segunda posição. Depois nós temos também, pelo saldo de gols, o México e o Japão fechando este grupo A da Copa das Confederações